Nesse vídeo, nós vamos entender o significado da segunda trombeta de Apocalipse. O que significa o grande monte em chamas? Como pode um mar ser transformado em sangue? Antes de entender essa profecia, vamos ler o texto bíblico que diz: O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu. Também foi destruído 1/3 dos navios. Além de ensinar que a segunda trombeta é uma profecia que vai se cumprir no futuro, os futuristas interpretam essa passagem literalmente. Por exemplo, eu consultei o comentário bíblico do teólogo Stanley Horton, e embora ele não defenda uma teoria específica, ele cita algumas possibilidades de interpretação, todas elas literais. Com relação à grande rocha ou montanha lançada ao mar, ele afirma que alguns acreditam que o texto pode se referir a um asteroide ou uma massa rochosa constituída de combustível gasoso vindo direto do espaço, e esse asteroide vai se decompor ao atingir a atmosfera da Terra. Em relação às águas do mar se transformando em sangue, ele apresenta algumas possibilidades, mas novamente sem defender uma posição em particular. A primeira teoria diz que as águas serão literalmente transformadas em sangue real pelo poder criativo de Deus. A segunda teoria afirma que o sangue dos animais marinhos mortos vai deixar as águas do mar nesse estado. E a terceira teoria ensina que esse sangue tem a ver com uma cor vermelha causada pela explosão de certas plantas microscópicas e tóxicas, um fenômeno que ocorre atualmente com certa regularidade. O teólogo Grant Osborne, que é um pré-milenista histórico e futurista, disse no seu comentário bíblico de Apocalipse que a imagem de um monte em chamas está ligada a pelo menos 4 fontes diferentes. Depois de citar essas fontes, ele disse que não há necessidade de você escolher somente uma opção dessa lista. Apesar das várias teorias a respeito desse texto, como nós podemos entender essa grande montanha ou esse grande monte em chamas que foi lançado no mar? Primeiramente, as evidências mostram que esse grande monte, ardendo em chamas, simboliza a nação de Israel do primeiro século. Essa profecia bíblica se cumpriu na destruição de Jerusalém em 70 d.C. Vamos refletir a respeito disso. O livro de Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais possui referências ou alusões ao Antigo Testamento. Quando João falou sobre o juízo da segunda trombeta, é bastante provável que ele estivesse pensando nas palavras do profeta Jeremias. Veja só: Aqui estou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti, e te precipitarei dos penhascos abaixo. Farei de ti um monte em chamas. É interessante pensar que nas Escrituras, os montes simbolizam as autoridades e os reinos. É por isso que Isaías disse que nos últimos dias, o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado. Ou seja, a autoridade e o reino do Senhor vão ser reconhecidos e respeitados por todas as nações. Um outro detalhe importante é que esse monte ardendo em chamas é lançado ao mar. Na simbologia profética, a palavra mar representa os povos e as nações do mundo. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Ordenou que fossem destruídas as fortalezas de Canaã. Então, aqui em Apocalipse, o quadro profético que nós temos é de uma grande autoridade e de um reino, um monte em chamas, sendo lançado no meio das nações do mundo, o mar. A nação de Israel está sendo lançada na mão dos seus inimigos pagãos. Durante o seu ministério terreno, certa vez Jesus amaldiçoou uma figueira infrutífera. Essa maldição era uma representação do juízo de Deus contra Israel. Perceba que a linguagem usada por Jesus é parecida com a linguagem do juízo da segunda trombeta. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito.
É óbvio que Jesus não estava falando de um monte literal. Nenhum discípulo deveria orar para que uma montanha saísse do lugar literalmente e fosse lançada no mar. Ao invés disso, Jesus está instruindo os discípulos a fazer orações imprecatórias contra a nação apóstata de Israel. E de fato foi isso que aconteceu. O povo orou, Deus ouviu as orações e deu ordem aos anjos para lançarem os juízos sobre a terra de Israel. Agora, o texto bíblico também diz que depois que o grande monte foi lançado ao mar, 1/3 do mar se transformou em sangue. Mais uma vez, João utiliza aqui o imaginário do Antigo Testamento. Sem dúvida, ele faz referência à primeira praga contra o Egito. Você lembra do texto? A Bíblia diz que Arão, o irmão de Moisés, feriu as águas do rio com uma vara, e elas se transformaram em sangue. Todos os peixes morreram e a água se tornou impossível de ser consumida. Curiosamente, o historiador Flávio Josefo revelou que a guerra judaico-romana também envolveu batalhas navais. Ele disse que muitos judeus construíram barcos pequenos para fugir em direção a outros lugares, porque as plantações da terra tinham sido destruídas pelos romanos. No entanto, eles foram atingidos por uma tempestade violenta e por ventos arrebatadores. Como resultado, muitos barcos se colidiram entre si e outros foram arrastados para o alto mar. O desespero foi tão grande que vários judeus morreram afogados. Outros tiraram a própria vida e ainda outros foram lançados violentamente contra as rochas. E ali eles foram capturados e mortos pelos romanos. Além disso, os romanos também usavam navios para cercar os barcos dos judeus. De longe, os romanos atacavam lançando dardos e de perto eles atacavam com a espada. A nação de Israel, o grande monte em chamas, não conseguiu escapar do juízo de Deus. Em terra firme, os judeus eram atacados pelos romanos, e no mar eles eram atacados tanto pelos romanos quanto pela tempestade. Milhares de homens morreram no meio do mar. Como resultado disso, o mar ficou tingido de sangue, conforme diz a profecia bíblica. Portanto, a segunda trombeta anuncia o juízo divino que foi derramado sobre a nação de Israel. Israel é o grande monte em chamas que foi lançado no mar para ser destruído pelos inimigos.